Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de maio. Estamos começando a live do isolamento. Vamos esperar para ver as pessoas chegarem. Hoje está um pouco escuro aqui as coisas, né? Mas é assim mesmo, não tem muito jeito não. Opa, chegou alguém aqui. Ô Luiz Cláudio, tudo bem? Como é que você está? Estamos no primeiro momento aqui, nós estamos aguardando as pessoas chegarem, né? Vamos ver as pessoas chegando, né? Então a gente está esperando as pessoas chegarem por enquanto, né? Como é que estão as coisas aí pro seu lado, Luiz? Fala aí pra gente. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Estamos aqui nesse primeiro momento, o momento que a gente está recebendo as pessoas. Cíntia, oi Cíntia, tudo bem? Né? A passagem de outra é provocativa. A passagem de outra de hoje nos deixa meio assim, né? É interessante que que a maior parte das pessoas trabalham um ou outro ponto muito específico dessa passagem, né? E às vezes eu acho que a gente não pega tudo que tem de bom nela, né? É uma coisa que me chama a atenção. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho. A gente está nesse primeiro momento que a gente está esperando as pessoas chegarem, né? A partir daqui a mais um pouco, a gente começa, né, como a gente sempre faz, a leitura do Evangelho, não dá para ler tudo, né? Depois a gente faz uma reflexão. Durante a reflexão, quem quiser vai pondo aí as suas observações. Aí a gente termina, dá mais um espaçozinho, porque às vezes tem alguma coisa a mais para pôr, né? E aí a gente fecha, né? Hoje tem uma curiosidade no dia, né? Que hoje é dia de São Matias. São Matias é o discípulo que substituiu Judas Iscariote, né? E ele tem uma coisa interessante, que ele foi escolhido lançando a sorte, né? Os apóstolos, né, os outros discípulos jogaram os dados, na verdade jogaram os ossos. Na época se jogavam os ossos assim, e de acordo com os ossos que jogaram, escolheram São Matias, né? É interessante isso, porque acaba que a gente fica pensando, né? Porque tem tanta gente que fica dizendo que não pode jogar, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas quando a gente vê que os discípulos eles viviam uma vida absolutamente normal, como qualquer homem daquela época, né? Eles não tinham nenhuma diferença em si nos seus hábitos, né? Então eles fizeram o que se costumava fazer, né? Vamos lançar a sorte, né? É interessante que na época não tinha dado que nem tem hoje em dia, então eles jogavam pequenos ossos, né? São os ossos aqui do pé, que parecem, eles são meio quadradinhos assim, né? É uma coisa meio estranha a gente pensar, mas o apóstolo que substituiu Judas foi escolhido assim. Também é interessante que Matias não foi substituto por muito tempo, não. Ele logo foi martirizado, né? Mas isso faz parte, né? Minha esposa está falando aqui, mas ele acompanhou, né? Por isso, inclusive, que João não fala muito de discípulo e apóstolo. João chama todo mundo de discípulo, né? Porque, na verdade,
não ficava só os 12, né? Os 12 eram mais famosos, vamos dizer, o pessoal assim mais íntimo dele, né? Mas muitos outros discípulos estavam em volta, né? Então a gente tem que pensar, por exemplo, a gente tem aquela ideia, que nem tem aqui atrás, né? Que a última ceia só tinha 12 pessoas na sala. Não, não tinha não. Tinha Cristo, esses 12, devia ter mais um bando de gente, né? Devia ter um monte de mulheres, devia ter crianças, outros discípulos, outras discípulas, né? Porque não é, por isso, inclusive, que João não fala em apóstolo, né? João só fala em discípulo, porque a verdade é que quando a gente vai lendo o Evangelho, tem a impressão que Jesus andava só com aqueles 12, assim. Não, muita gente em volta dele, né? Então, assim, a gente tem que entender. Oi, Maria Alice, tudo bem? A gente tem que entender que essas coisas, assim, a gente não pode pensar que eram só aqueles 12. Né? Havia vários outros, né? Havia várias pessoas que caminhavam com Jesus na época, né? A gente tem que pensar isso, e é por isso que não tiveram dificuldade em escolher, né, outro para entrar, né? Na verdade, eles ficaram entre dois, né? Isso é o comum da época, né? E aí eles jogaram a sorte. Bom, acho que está na hora da gente começar, né? Já falei muito, já fiz uma introdução, tem 10 minutos praticamente. Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e que vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu estava lendo, entrou alguém que eu não estou conseguindo ler o nome. Mas seja bem-vinda. Pela figurinha, uma mulher. Bom, quando a gente lê essa leitura, tem duas coisas aqui que as pessoas costumam explorar muito, né? É a Ceissa. Oi, Ceissa, tudo bem? Que bom que você está aqui. É a segunda vez que você vem essa semana, que bom, né? A primeira coisa é aquela frase: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E a segunda, né, que muita gente fala: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi.
né? Essa, inclusive, costuma ser o lema de várias ordenações, né? Inclusive a minha, né? Quando eu fui ordenado diácono, né, o lema da nossa ordenação é: não foi vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi primeiro, né? E eu acho que essas passagens são muito importantes, né? A gente tem que pensar, né? E uma coisa assim que eu tenho trabalhado esse ano com várias pessoas é a história da vocação, né? As pessoas ficam numa coisa assim, ensandecida. Eu tenho que descobrir a minha vocação. Eu tenho que descobrir a minha vocação. Eu não sei qual é a minha vocação. Pessoal, me desculpa. Vocês não têm vocação. Como eu também não tenho vocação, né? Vamos entender que vocação, né? A palavra vocação vem de vocatio. Vocatio é chamado. Min Gomes, eu não sei quem é, seja bem-vindo. É chamado. Então você não tem uma vocação, porque você não tem um chamado. Você é chamado, você é chamada. Então a vocação é para você, não é sua. O chamado é para você. Não é você que se chama. Você não vai virar, acordar de manhã. Oi, Denise. Vai acordar de manhã e vai dizer assim: eu vou me chamar. Ah, Mara. Oi, Mara. Tudo bem? Espero que você esteja bem, Mara. Você não vai acordar de manhã e dizer assim: eu vou me chamar para fazer isso. Não. Você recebe um chamado. Chama para fazer alguma coisa. Né? A questão da vocação, a gente não deve confundir vocação com talento, com dom. Não. Você pode ter um talento, ter um dom, mas isso pode não ser a sua vocação. Né? A vocação é aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Né? A menos que você seja uma pessoa extremamente espiritualizado, ou então que pelo menos seja mais espiritualizado que eu não sei para o que Deus me chamou. Eu não sei. Eu tenho algumas suspeitas, eu tenho algumas ideias, mas ter certeza que Deus me chamou para ser isso, aquilo outro, eu não sei. O que não posso é ficar de ouvidos fechados, né? Não quero ouvir o chamado de Deus, né? Na verdade, se você quiser também não ouvir o chamado de Deus, você pode. É ruim, mas você pode. Né? O que a gente tem que entender é que a gente não tem mais que ficar feito uns loucos. Qual a minha vocação? Eu tenho que descobrir a minha vocação. Como será que é a minha vocação? Não. Deus tem uma vocação para você, Ele fez essa vocação. Quando é que você vai saber qual é essa vocação? Me desculpa, só depois de morrer. Quando você morrer, você vai se encontrar com Jesus Cristo e vai te dizer: olha, Bernardo, eu chamei você para ser tal coisa no mundo. Eu vou olhar assim: era isso, é? Olha, ou eu posso. Não, meu Deus do céu, eu sempre desconfiei. Mas a vocação não é sua. Você recebe um chamado. Você devia, sim, prestar atenção, tentar buscar qual é esse chamado. Mas isso não é uma coisa que parte de você. Isso é uma coisa que parte de Deus. E é por isso que daqui Jesus coloca muito bem, né? Não foi vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi. Fui eu que vos chamei, né? E pode ser que em determinados momentos da nossa vida nós achamos que a nossa vocação é A. Em determinados momentos da nossa vida nós podemos achar que a nossa vocação é B. Né? Não tem problema. A gente só tem que entender que a real vocação, quem traz é Deus para nós. Não é nossa, não é a gente que vai descobrir qual é. Porque o chamado já foi feito. Você pode até tentar descobrir
qual é o chamado que Deus faz para você. Mas eu acho que isso não é a questão mais importante desse evangelho, como também não é a questão mais importante desse evangelho uma frase que é muito falada, que ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É verdade, você está disposto a dar a vida por outra pessoa, é uma grande prova de amor. Mas a gente não pode fixar a vida da gente no extraordinário, porque o extraordinário é extraordinário e ele não vai ocorrer no dia a dia. E se a gente passar a vida inteira pensando só no extraordinário, a gente não faz o que é necessário no dia a dia. E eu acho que a gente tem que entender que a mensagem dessa passagem é o chamado ao amor. Permanecei no meu amor. Né? Se você o tempo todo ele fala em permanecer no amor, né? Ele começa lá no início. O Pai me amou, eu assim também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor. E eu permaneço no amor do meu Pai. Olha bem, o tempo todo é amor. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele termina ordenando, amai-vos uns aos outros. Nós temos que entender que esse pedaço aqui, e isso é muito importante, isso está sendo falado depois, é o final da última ceia. Né? Já teve a ceia, ele está tendo uma conversa com seus discípulos, esperando, né, que aconteça toda aquela confusão do Getsemane, né? Certamente Matias estava aqui, certamente Maria Madalena estava aqui, Maria, mãe de Jesus, estava aqui, né? Provavelmente Barnabé estava aqui, porque a gente tem que parar de achar que só estavam aqueles 11. Nesse momento Judas já tinha pulado fora. Estavam várias outras pessoas aqui, ele estava falando a essas pessoas. E ele deixa claro uma série de coisas. Ele deixa claro que quando ele fala em amor, ele fala em alguma coisa que iguala as pessoas. Ele fala claramente, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, eu vos chamo de amigos. Então, ele está igualando as pessoas. Ele está dizendo, se você realmente quer amar, você tem que tornar as pessoas iguais. Não vai existir cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe, cidadão de terceira classe. Não existe o cristão bom, o cristão mais ou menos e o cristão ruim. Não existe o cristão que precisa sentar na primeira fila e o cristão que não deve nem entrar na igreja. Não. É tudo cristão. E nós devemos entender que isso é chave de leitura do Evangelho. Né? Nós devemos entender que se a gente não conseguir ver esse tipo de mensagem, a gente está abrindo mão de entender um pouco as coisas. Várias e várias vezes aqui ele fala em amar. Amar, 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 amar. Amar é algo integral de alguém que queira seguir o caminho de Jesus. E uma coisa muito interessante é que ele coloca como uma forma de amor seguir as palavras dele, seguir os mandamentos dele. Se vocês me amam, sigam meus mandamentos. E qual é o mandamento primeiro dele? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente tem que entender que se a gente está dizendo que quer seguir Jesus, se a gente está dizendo que a gente quer se dar ao direito de dizer eu sou cristão, eu tenho que começar amando. Eu tenho que começar dizendo, eu vou amar as pessoas. Então,
A gente tem que entender, e isso é muito importante. Eu tenho frisado muito esses dias isso. Jesus cada vez mais faz uma palavra de igualdade entre as pessoas, né? Cada vez mais ele diz aqui, vós sois todos iguais. Porque a gente tem que entender que tudo que separa não vem de Jesus. Tudo que separa não vem de Deus. Tudo que faz acepção, classificação de alguém, não é caminho de amor. O caminho de amor é o caminho de inclusão, de receber as pessoas, de aceitar as pessoas. Eu posso até não concordar com uma pessoa ou outra. Eu posso até não gostar muito de uma pessoa ou outra. Acontece. Nós temos aqueles nossas pessoas mais prediletas, né? As pessoas que a gente gosta mais. Mas eu não posso admitir que, por eu não gostar de alguém, por eu não gostar da companhia dessa pessoa, porque essa pessoa tem uma voz ruim, ou porque essa pessoa, sei lá, tem uma cor de pele que eu não gosto, ou tem uma profissão que eu desprezo, eu não posso torná-la inferior aos outros. Do mesmo jeito que se alguém tem uma posição social maior, ganha mais dinheiro, trabalha num cargo mais alto, essa pessoa não é melhor que as outras. Não existe, dentro da visão de um cristão, uma pessoa que vale mais que a outra. Se eu estou numa visão de cristão, eu não posso dizer que, sei lá, o Bernardo que é diácono vale mais que não sei quem que não é diácono. Não existe isso. Não existe nenhuma justificativa para se pôr alguém no lugar de outro, né? Pelo contrário, talvez se a maior função, a maior prova de amor seja mesmo você admitir que o outro é mais importante que você, né? Eu me lembro que há uns meses atrás, acho que um mês e meio atrás, eu fiquei muito emocionado quando eu soube de um padre que havia morrido na Itália. Ele havia morrido na Itália não porque ele não tinha respirador, tinha um respirador para ele. Só que ele, quando foi, não, vamos dar o respirador para o padre virou e falou assim, não, aquele homem ali é jovem, é pai de família, e dá o respirador para ele. Nota bem, isso é o amor de quem segue a Jesus. Vamos dar o respirador para o padre. Não, porque eu sou padre, não. Vamos dar para aquele outro ali que tem mais chance do que eu, que viveu menos tempo do que eu, que pode construir, mas isso partiu de quem? Dele. Ele não admitiu o esquema do mundo. O esquema do mundo é, esse aqui é mais importante, então vou cuidar desse azar desse outro. Ele disse, não. Jesus mandou amar aos outros como ele me amava. Então, eu vou olhar o outro e não vou olhar a mim. É claro, pessoal, que a gente está vendo um homem de uma espiritualidade enorme e que provavelmente é muito melhor que nós. Eu entendo isso. Não estou cobrando isso de vocês, mas o que eu estou cobrando de vocês e cobro também de mim é que nós não podemos pensar numa sociedade onde alguém, por algum motivo, é considerado inferior ao outro. Não. Nós temos que pensar numa sociedade onde todos são importantes, onde todas as vidas são igualmente valiosas, onde nós vamos nos caracterizar por amar aos outros. E se você ama, você não explora, você não agride, você não discrimina, você não abandona, você não tem uma posição de acontece fazer o quê? Né? Você vai ter uma posição de se comprometer em fazer
tudo que for possível por todos. E fazer tudo que for possível de fazer por todos, fazendo mais por aqueles que precisam que você faça mais. Essa talvez seja a grande prova de amor dos dias de hoje. Porque nós vivemos numa sociedade onde você, como eu vou dizer, você favorece determinadas pessoas, né? Tem até uns termos que a gente ouve hoje em dia que até me deixam meio perturbado, né? Não, fulano é bom, eu vou investir nele. Parece que é um negócio, né? Parece que você está pondo dinheiro em ação de banco e vai ter um retorno, né? Porque essa é a lógica do mundo. No mundo, a pessoa vale pelo tanto que ela pode te dar de retorno, seja lá qual for o retorno que ela pode te dar. Né? Essa é a lógica de quem não ama. A lógica de quem ama é: eu vou dar o necessário para todos, para que todos tenham o necessário para viver, o necessário para ter educação, ter saúde, o necessário para que as pessoas possam estar bem. Eu sei que às vezes isso vai ser muito difícil, mas eu não posso fazer nada. A gente tem que decidir hoje se a gente quer ou não quer seguir a Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai mudar o mundo hoje. Estão entrando algumas pessoas, pós-físio, enfermeira Mara. Oi, Mara. E o Edmar Augusto. Oi, Edmar. A gente tem que entender que a gente talvez não consiga mudar o mundo hoje, nem amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, é verdade. Mas a primeira mudança que nós temos que decidir é a nossa mudança. A mudança onde a gente vai dizer: eu quero seguir a Jesus. E se eu quero seguir a Jesus, eu vou fazer o que ele mandou. Eu vou seguir o mandamento dele. Qual é o mandamento dele? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Nós devemos nos comprometer a amar para que a gente possa permanecer no amor. É muito interessante porque a coisa é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que vós podeis permanecer no amor. Então vocês veem que é amor que gera amor, que gera amor, é tudo envolto no amor. E de vez em quando as pessoas ficam falando assim: Bernardo, você é muito meloso. Você fala muito em amar os outros. Já me disseram até que eu sou cristão jujuba, que eu sou muito meloso. Posso fazer nada, pessoal. Eu sigo as palavras. E João já falou claramente: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vocês vejam como é profundo esse pedaço. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que vós permaneceis no amor. E quem é o amor? É Deus. Você só permanece em Deus se você ama. Eu sei, pessoal, que é muito fácil amar determinadas pessoas e é muito difícil amar outras. Eu entendo perfeitamente. Porque se algum de vocês disser: é facílimo para mim, eu amo qualquer um, eu vou ficar surpreso. Vou mesmo, porque eu não consigo amar igualmente a todas as pessoas. Eu tento fazer isso. Eu me esforço para fazer isso. E eu me comprometi há muito tempo atrás a uma escolha difícil na vida. Qual é a escolha difícil? É amar mais quem precisa de mais amor. É me dedicar mais àqueles que precisam de mais dedicação. É lutar para que aqueles que precisam de mais tenham mais. Isso é uma caminhada. É uma caminhada difícil. Mas eu vou dizer: eu escolhi amar. Eu escolhi seguir a Jesus. E Jesus falou muito claramente: este é o meu mandamento. Esta é a minha ordem. Ele termina, inclusive, falando isso
nessa leitura. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então hoje, dia que o Papa pede, inclusive, que nós oremos pelo mundo, pelo fim da pandemia, por todos aqueles que estão sofrendo, hoje eu chamo vocês também a uma opção radical pelo amor. Amém? Bom, o que eu tinha pensado para fazer de reflexão hoje era isso, né? Eu não sei se alguma das pessoas que estão aqui presentes quer fazer alguma opinião, quer dar alguma participação. Todos são bem-vindos, está aberto a todos, né? Maria Alice está respondendo amém, né? Eu quero reiterar que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e rezar muito. Nós temos várias pessoas que estão em situação difícil, né? Algumas vítimas do Covid, né? Maria Alice hoje me falou de uma catequista que está numa situação difícil aí, enfrentando o Covid. Tem alunos da escola diaconal, diáconos, padres, bispos com Covid. Nós temos uma série de profissionais de saúde contaminados com a doença, né? A gente muita gente aí. Hoje nós fizéssemos um dia de oração, né, pela fraternidade no mundo, porque a gente não vai vencer isso se a gente achar que a gente é o eu sozinho, né? O Papa Francisco, inclusive, falou isso numa daqueles momentos que ele esteve sozinho lá na praça, né, de São Pedro, né? Ninguém vai superar isso sozinho, né? Não vamos cair na tentação do sozinho, porque o sozinho é tudo que é contra o amor. Então vamos hoje rezar pela fraternidade humana, pela superação dessa pandemia, e que a gente possa um apoiar o outro cada vez mais. Maria Alice está falando que essa catequista, além de estar com Covid, ela está deprimida. Olha só, pessoal. Vamos rezar por essa pessoa, né? Aliás, eu acho que a gente podia até aproveitar esse momento da live, né? Todos aqueles que tiverem intenções para coloquem as intenções, né? Reze por fulano, não precisa do nome da pessoa, não, porque às vezes a gente não quer dar o nome das pessoas, né? Mas diga assim, reza por uma catequista que está com Covid e depressão. Pronto, né? É mais que suficiente. A gente não precisa do nome completo, CPF, porque Deus sabe muito bem por quem a gente está rezando, né? Se a gente quer resolver o problema, a gente resolve. Se a gente não quer resolver o problema, a gente coloca um monte de condição. Então, assim, se alguém quiser em algum momento durante a live, ou até depois entrar em contato comigo, dizer assim, olha, pede para rezar por fulano, ou tem um tio meu que está doente, pede para rezar por ele, vamos colocar aqui, vamos criar esse hábito, né? Vamos fazer isso também como uma prova de amor, né? Mas, acima de tudo, vamos escolher amar, né? Vamos fazer o que São Bernardo de Claraval fala, que ele fala assim, amo porque amo, e amo por amar. Vamos fazer essa escolha. Vamos nós também dizer que nós vamos amar aos outros como Jesus nos amou. Eu garanto que, no fim das contas, a gente vai descobrir que a gente atendeu a vocação, atendeu o chamado de Deus onde a gente nem imaginava. Tá? Bom, vou me despedir deixando a bênção com vocês, esperando vocês amanhã às 15h30, como todos os outros dias. Assim que acabar, eu vou pôr no Story e depois vou subir com isso para o YouTube. E a Mara está deixando aqui, vamos rezar pela dor das mães que perderam seus filhos para a Covid. Que Nossa Senhora conforte esses corações despedaçados. Muito bem lembrado, Mara. Realmente acho que é um motivo bom da gente rezar, né? Quer dizer, não é um motivo bom, mas é um motivo necessário, né? O ideal é que ninguém perdesse ninguém.
Mas vamos rezar que o sofrimento dessas mães deve ser grande, né? Vamos pedir, inclusive, que nós reze por elas, né? Rezaremos todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Matias, apóstolo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, permanecendo em casa. Fiquem protegidos. Que o Senhor vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.